Fala galera, tudo bem com vocês? Eduardo Santos por aqui e hoje a gente vai para mais um dia do nosso devocional diário e a palavra de hoje continua sendo paternidade. Para muitos de nós é um pouco difícil a gente enxergar Deus como pai, né? É um pouco difícil a gente entender, compreender essa questão da paternidade de Deus. E basicamente por dois motivos, a gente pode resumir em dois motivos, né? Seria o quê? A gente não ter tido um pai tão presente, né? Então a gente não teve o nosso pai natural presente, que já foi até comentado nos demais dias, no decorrer da semana, aquele pai que demonstrou, né, provisão, proteção, aquele pai que guardou, protegeu, aquele pai que realmente estava ali demonstrando carinho e assim por diante. Então, alguns de nós não tivemos isso, e isso faz com que a gente não consiga, então, ver ou enxergar esse Deus Pai, realmente, né? E uma outra questão que pode vir a nós, realmente, para dificultar essa questão de nós vermos, então, Deus como Pai, é quando a gente olha com os olhos da religiosidade. Então, quando nós enxergamos Deus com os olhos da religião, então fica um pouco mais difícil realmente nós enxergarmos Deus como Pai. Por quê? Porque a religião nos mostra um Deus, né, sentado no seu alto e sublime trono, quando realmente ele está com os pés, né, a terra por escabelo de seus pés. Então é isso que a religião nos mostra, um Deus distante, um Deus que está realmente nos mais altos céus e assim por diante. Então essas duas questões, independente de qual for, ela acaba nos trazendo algum tipo de prejuízo. Porque nós, ou por não termos então um pai presente, ou por enxergar Deus através dos olhos da religião, a gente acaba não enxergando então a questão de Deus Pai. E querendo ou não, isso acaba nos trazendo algum prejuízo, seja ele qual for, né? Mas a gente não consegue desfrutar então das maravilhas que é entender que Deus é Pai e que Deus é presente em cada um de nós. Hoje a gente está aqui então para romper com isso, para acabar com isso realmente na minha vida, na sua vida e na vida daqueles que compartilharem ou que conversarem sobre essa questão com cada um de nós, porque hoje isso vai ficar realmente finalizado aqui para mim e para você. Né? A gente vai entender a paternidade de Deus, a gente vai entender o Deus Todo-Poderoso, sim, mas também o Pai presente que demonstra amor por cada um de nós. Né? E o amor, quando a gente fala do amor, a gente não fala simplesmente do amor em sua na questão de sentimento ou na questão de emoção. A gente vai ver a questão do amor de Deus para mim, para você, para as nossas vidas e para a vida de todos aqueles que já nasceram, cresceram e vivem realmente, ou já viveram, e aqueles que ainda estão por vir. A gente vai ver realmente a questão do amor de Deus através de ação, através de atitude. Nós temos vários textos da palavra que nos fala de Deus Pai, né? A gente tem o texto de João, capítulo 1, né? O versículo 12 foi também já lido aqui com cada um de nós no decorrer da semana, onde fala que através de Cristo Jesus, aqueles que o receberam, né? A esses então foi dado o privilégio ou o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses para a gente adentrar nesse assunto. Já foi falado disso no decorrer da semana, mas para a gente poder fechar a ideia realmente. O que acontece? Antes de entendermos quem é Jesus Cristo, antes de entendermos que Jesus é Filho de Deus, né, que ele também é Deus, e que ele se fez carne, habitou entre nós, aqui fica comprovado o amor sacrificial de Jesus Cristo, então. Então, antes da gente entender, antes da gente compreender realmente o sacrifício de Jesus, nós somos criação. Nós somos criação de Deus, nós somos criação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Gênesis capítulo 1 fala isso, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, através de Jesus Cristo, através de Deus, através do Espírito Santo, nós fomos feitos, nós somos criados. Então, nós somos criação de Deus. Mas a partir do momento que nós reconhecemos o amor sacrificial, a partir do momento que nós entendemos e compreendemos Jesus Cristo como Filho de Deus, né, e que nós nos moldamos e nós recebemos isso e desejamos nos moldar conforme o modelo perfeito que é Jesus Cristo, então nós nos tornamos de criatura em filhos de Deus.
A partir desse momento, então, nós somos chamados de filhos de Deus. Então, nós vemos aqui Deus se revelando a nós como Pai, realmente através de Cristo Jesus. Uma outra passagem também que nos fala e que nos revela Deus como Pai é Mateus capítulo 6, quando fala lá, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que te vê em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Mais uma vez, nós vemos as Escrituras, então, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, revelando esse Deus como Pai. Uma outra passagem, Mateus capítulo 7, quando fala que se o teu filho te pedir um pão, você não dará pedra, e que se o teu filho te pedir um peixe, você não dará a ele um escorpião. Se vós, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então, assim, a gente vê várias passagens das Escrituras, tem até outras, né? Mas eu selecionei essas três aqui só para a gente poder entender que revela Deus como Pai. Então nós vemos realmente um Deus que não é simplesmente um Deus da religião que está no seu trono sentado e olhando e vendo tudo que está acontecendo aqui. Nós vemos a própria palavra nos revelando um Deus Pai, um Deus que se preocupa comigo e que se preocupa com você. A partir disso, então, a gente não fica só em palavras. O que nós queremos hoje aqui é a gente entender e trazer o entendimento, na verdade, a compreensão que o amor de Deus pelas nossas vidas vai além de palavras, vai além de sentimento, como eu falei, vai além de emoção. O amor de Deus por mim e por você, ele é comprovado, né? A gente falou do amor sacrificial de Jesus Cristo, mas eu quero falar aqui então do amor incondicional de Deus por mim e por você. O que seria o amor incondicional? O amor incondicional é aquilo que não está condicionado a nada. Ou seja, não tem nada que você faça que vai fazer com que Deus te ame mais. Não tem nada que você faça que vai fazer com que Deus te ame menos do que Ele já te ama. É um amor incondicional. O amor de Deus para comigo, o amor de Deus para com você, não está condicionado à nossa performance, não está condicionado àquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Né? É um amor porque nós fomos gerados nele, né? Nós fomos eleitos nele. Efésios capítulo 1 diz isso, que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Então, pelo fato de termos sido gerados nele, termos sido formados por ele realmente, se você parar para prestar atenção em toda a criação, em Gênesis lá, capítulo 1 novamente, em tudo que Deus faz, ele declara a palavra, né? Que haja luz, que haja luminares, que haja terra, foi sempre com palavras. Mas na hora de criar o homem, na hora de formar o homem, ele o fez, né? Foi quando é dito, então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então não é simplesmente no dizer, é no fazer, é no formar. Então ele vem e sopra em suas narinas e nele é colocado então o fôlego de vida, ou o espírito de cada um de nós, né? Então a gente vê que nós somos gerados, formados nele, então nós somos amados por ele por isso, por esse fato. Não é pela nossa performance. Então o amor de Deus para mim e para você, ou para conosco, é um amor incondicional, não está condicionado a nada. Isso, então, é o que fica nítido e claro para nós, o amor incondicional de Deus. A própria palavra fala que não é porque nós amamos, né? Na verdade, lá em 1 João capítulo 4 diz que ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro porque ele nos formou, porque ele nos gerou. E ele provou o amor dele. E aí a gente pode ir lá num texto muito conhecido de todos nós, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira tão esplêndida, de uma maneira absurda, né? Deus amou o mundo de uma forma tão grande que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui a gente vê que Deus, ele teve uma ação, ele teve uma atitude, né? Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, a gente volta agora para o amor sacrificial de Jesus Cristo, que entendendo a vontade do Pai se entregou na cruz, se entregou no madeiro, derramou todo o seu sangue, né? A gente fala aqui do amor sacrificial. E a gente volta para o amor, então, incondicional de Deus. Deus nos amou tanto que ele entregou seu Filho unigênito. E Jesus, entendendo e compreendendo isso, então, cumpriu com a vontade de Deus. Ele se despiu de toda a sua glória, se despiu de toda a sua majestade, veio a essa terra, habitou entre nós e cumpriu a vontade do Pai. Então ele veio, né, cumpriu a vontade do Pai, entendendo e compreendendo a vontade de Deus, ele veio e cumpriu a vontade dele.
de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele se entregou na cruz, se entregou no madeiro, no seu amor sacrificial, para que nós, então, entendendo isso e compreendendo isso, possamos, então, receber, e a partir desse momento, voltamos a João capítulo 1, versículo 12, entendendo e recebendo, compreendendo isso, desejando nos moldar, nos modelar ao modelo perfeito que é Jesus Cristo, possamos nos tornar, então, herdeiros de Deus, cordeiros em Cristo ou filhos amados do nosso Deus. Então nós vemos o amor sacrificial de Jesus Cristo nos ligando a Deus, que prova do seu amor incondicional, do seu amor que nos amou primeiro realmente, né? Por quê? Porque antes mesmo de que eu ou você, antes mesmo da gente nascer, ele entregou o seu filho. Então com isso a gente vê o amor sacrificial de Jesus se juntando ao amor incondicional de Deus, que não poupou o seu único filho, né? O seu filho unigênito, para que nós possamos então ter uma vida eterna junto dele. E então, com essa compreensão, com esse entendimento, nós não temos mais a dificuldade de enxergar um Deus como Pai. E é isso que eu quero trazer para nós hoje, que se rompa realmente essa questão de vermos simplesmente Deus como alguém distante ou como um Deus poderoso sentado no seu trono, mas um Deus presente na minha vida, na sua vida. Um Deus de provisão, um Deus de proteção, por mais que você não tenha tido isso naturalmente. Esse Deus é o que se prova, é aquele Deus que nos protege em todo o tempo, que nos protegeu de ficarmos longe dele, que nos protegeu de ficarmos afastados dele por toda uma eternidade. Então, independente do que tudo aquilo que nós já vivemos, o que Deus tem para mim e para você é que ele é um pai presente, um pai de proteção, um pai de provisão, ele é um Deus Pai. É isso que tem para mim e para você no dia de hoje. E a gente não encerra por aqui, a gente não termina por aqui. Se você é da região, fica o nosso convite, porque a palavra paternidade vai ser ministrada sobre as nossas vidas mais um dia, no culto de amanhã às 19 horas na nossa igreja, na Templo de Adoração. Fica aqui o nosso convite para você, para a gente fechar essa semana realmente com a ideia do que Deus tem para a nossa vida, com o ministrar do Espírito Santo, no decorrer de todos esses dias que se encerra nesse sábado, então. Fica aqui o nosso convite. Então, além disso, não deixe de compartilhar essa palavra, não deixe de curtir, ativa o sininho para que toda vez que tiver um vídeo você seja avisado daquilo que nós estamos entendendo de compartilhar. Tudo aquilo que nós estamos entendendo que Deus tem derramado sobre a nossa vida para que a gente possa transbordar também. Fique aí atento a todos os dias, a todas as notificações. Fique junto conosco. Eu espero que essa palavra tenha feito sentido para você, eu espero que essa palavra possa vir realmente trazendo um entendimento, uma compreensão para você, para que você possa enxergar realmente Deus como Pai. Então que hoje, a partir de hoje, exista essa convicção na sua vida. A minha oração sobre você é que Deus te abençoe, que Deus possa trazer esse entendimento, essa convicção, que você nunca mais possa duvidar do amor de Deus pela sua vida, e não simplesmente de um Deus poderoso, mas de um Deus poderoso que habita em mim, que habita em você, de um Deus poderoso que te ama como filho. Que em nome de Jesus você seja abençoado, essa palavra encontre repouso no seu coração e que a partir dela você seja renovado, que você seja fortalecido, que você seja encorajado para saber que você não está sozinho e que não há uma não provisão sobre a sua vida e que há sim provisão e proteção da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém? Até mais e vamos lá.